acontecer e precisa acontecer na vida do meu irmão e na casa do meu irmão, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Pode sentar. Amém. Bom, nós estamos nesse mês falando sobre o dinheiro, um assunto espiritual. Aliás, o dinheiro é um assunto altamente espiritual e precisa ser falado, precisa ser conversado na casa de Deus, com os filhos de Deus, porque eu já havia falado isso, e eu falo sempre que eu estou falando sobre dinheiro, um relacionamento errado com o dinheiro por parte do Filho de Deus pode afastá-lo da presença de Deus e pode fazer com que o dinheiro seja um Deus, que ao invés de Deus, de Jesus comandar a sua vida, você vai ser comandado pelo dinheiro, razão pela qual Jesus, o próprio Jesus, trazendo ensinamentos na área financeira, ele vai dizer para que você acumule tesouros não na terra, mas nos céus. E ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Qual senhor? O dinheiro e Jesus. Por quê? Porque a relação com o dinheiro pode se tornar um Deus, com letra minúscula, obviamente, pode se tornar um Deus. Porque, se você perceber, é por causa do dinheiro que o mundo está em guerra. É por causa do dinheiro que pai mata filho. É por causa do dinheiro que irmãos não se falam por brigas de herança. É por causa do dinheiro que pessoas se afastam. É por causa do dinheiro que uma pessoa tem coragem de matar a outra por causa de um celular. Por causa do dinheiro. E aí, como existem muitos exageros na área da prosperidade, ou se falar de prosperidade, né, parece até que você fala prosperidade, para os cristãos, o pessoal vai falar prosperidade, é porque as pessoas utilizaram ou utilizam de forma errada isso, mas vamos lá, a Bíblia fala sobre prosperidade, a prosperidade ela é bíblica, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser falada. Uma curiosidade, eu já falei isso, e hoje eu vou repetir muitas coisas que eu já falei, porque hoje eu quero falar para você sobre as leis espirituais da prosperidade financeira. E a título de curiosidade, você que já ouviu, só reforça, mas se você não sabe, a Bíblia tem aproximadamente 31.102 versículos, aproximadamente. Desses versículos da Bíblia, 215 versículos falam de fé. Eu falei de 31.000 versículos 102. 218 falam de salvação, na Bíblia inteira. 500 falam de oração. 2.085 versículos falam de dinheiro. 2.085 falam de dinheiro. Somado essas três que eu falei para você, não ultrapassa a quantidade que Deus fala de dinheiro na Bíblia. Por que eu estou falando isso para você? É para que o Espírito Santo te convença de que é um assunto pertinente, importante e que nós temos que dar atenção, ouvir e praticar. Irmãos, existem regras e leis que são utilizados dentro desse assunto chamado a prosperidade, hoje eu vou falar financeira. Existem leis espirituais dentro da palavra de Deus que nós vamos falar, então, começar a falar aqui, que vão governar, elas governam a prosperidade financeira do Filho de Deus. E a prosperidade, eu sempre que falo hoje eu estou falando realmente de prosperidade financeira, né, de ter dinheiro ao ponto de você estar suprido completamente nas suas necessidades mensais, nada lhe faltando. Isso é prosperidade financeira, onde nada lhe falta, né? Não é se nós fôssemos querer interpretar a Bíblia de uma forma mais, vamos dizer assim, intensa, e você quisesse pegar um versículo para dizer que Deus promete riquezas, tem gente até que fundamenta isso, e até tem mesmo na Bíblia, né? Porque nós lemos inclusive no Salmo 112, onde Deus fala que o justo, na sua casa haverá riquezas e prosperidade. Nós lemos aqui antes de começar o culto. É a Bíblia dizendo isso. Mas eu acho que não é interessante focar isso e falar que Deus quer que você seja um milionário, um rico. Eu não acredito também dessa forma. Eu acredito que Deus quer que você seja próspero financeiramente, suprido em todas as necessidades e ainda sobrando algo para dividir com outros. Então, a prosperidade financeira dentro do reino de Deus é essa, onde nada me falta, onde são coisas simples, irmãos.
da vida. Você levantar, abrir a sua despensa e falar, cara, vou fazer um café, vou comer um pão com manteiga, um pão com ovo. Ah, me deu vontade de comer um bife no almoço, você compra um bife, come um bife no almoço. Ah, deu vontade de fazer um bolo, você vai lá e faz um bolo. Ah, à noite eu quero fazer um sanduíche de queijo, presunto e parmesão, você vai lá, compra e come. Então, quando você tem essa, né, isso quer dizer que você está vivendo em prosperidade. Eu estou dando aqui um exemplo simples, onde você sabe que os valores que você recebeu durante aquele mês vão pagar a sua luz, vão pagar o seu gás, né? Você vai conseguir pagar o seu IPTU. Se você mora de aluguel, o seu aluguel vai ser pago. Você vai conseguir pagar a escola das crianças, comprar, né? Quem tem criança na escola sabe. Você já pagou material, você já pagou mensalidade, pagou transporte, mas esse mês tem que comprar o negócio da atividade que vai ter. Aí tu tem o valor para comprar o negócio da atividade lá do seu filho. Financeiramente falando, o que é isso? Prosperidade, sim. E eu não estou falando aqui, irmãos, de valor que você recebe, entende isso? Porque eu conheço nessa igreja, pessoas que recebem um salário mínimo e são prósperas, não falta nada. Pessoas aqui que recebem um salário mínimo e não pedem nada para ninguém. E dentro da medida do possível, ainda estão ajudando outros. Como que isso acontece, pastor? Colocaram em prática as leis espirituais da prosperidade. Essas leis, elas existem, mas, irmãos, a força da fé, e é a fé que vai fazer com que nós coloquemos essas leis para funcionar na nossa vida. Por quê? Porque elas estão escritas, e muitas vezes, ao lermos essas leis espirituais nessa área financeira, a nossa humanidade quer entrar com uma lógica, que se entrarmos com uma lógica, não vai fechar a conta. Por quê? Dentro dessas leis, por exemplo, tem um princípio chamado a generosidade. E aí você fala, cara, como que eu vou ser generoso, como que eu vou abençoar alguém se eu não tenho nem para mim? Olha o pensamento errado. Como que tu não tem para você ser abençoado? Você tem, Deus te deu, Deus colocou na tua mão. Você tem. Mas aí a pessoa pensa que não pode ser generosa. Porque não, você é muito doido, como é que eu vou abençoar alguém? Eu estou querendo que alguém me abençoe. Ou seja, você vai precisar de fé. Fé para ser generoso. Ninguém é generoso automaticamente. Quando essas leis espirituais que governam essa área são postas em prática pela força da fé, elas começam a prevalecer sobre a visão econômica e financeira do mundo. Quando você começa a colocar essas leis em práticas, não importa quem está no governo, não importa quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito, não importa. Porque você está sendo governado e guiado pela lei do reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino do Filho e do seu amor. Nós hoje estamos vivendo no reino de Deus e o que rege a nossa vida, inclusive na área financeira, são as leis espirituais. Não importa, irmão, se tem recessão, se não tem recessão, você é filho de Deus? Ele vai te sustentar em qualquer época que nós vivemos dentro do país em que estamos aqui e diante de qualquer ordem econômica, nós seremos sustentados. Você crê nisso? Irmão, não importa quem está no governo, eu continuo sendo suprido. Já entrou o governo A, já entrou o governo B, já entrou o governo C, já entrou o governo D, não importa. Eu, em nenhum desses momentos, deixei de ser suprido em todas as minhas necessidades, em nenhum desses momentos deixei de prosperar. Quero saber quem está no governo. Eu quero saber que Ele é quem me governa. Acabou. O sistema de Deus, através da palavra, entenda isso. Ele é altamente organizado e ele é apto para suprir todas as necessidades do ser humano, inclusive a financeira. Existe uma organização espiritual para isso dar certo na tua vida, cara. Existe um princípio que, colocado em prática com fé, vai funcionar na sua vida. Abra a sua Bíblia comigo, em Filipenses 4,19. Igreja bonita, né? Irmão, vou falar, eu gosto de você.
É sério, eu gosto de você. Eu acho você bonito, cara. Eu acho assim, vocês, uma igreja afeiçoada. Irmãos, a melhor igreja para se pregar nesse planeta é a igreja de Ed, sabia? Olha que eu já preguei em muitas igrejas, e prego. Não tem igreja igual essa, não. Meu Deus. Vou nem te falar quanto foi esse microfone. É porque ele não tem um negocinho. Aqui, ó, eu falando. Aqui. Não, cara, sem condição não. Não eu desisto de mim. Sabe, não. Quando eu penso que eu tenho jeito, que sabe, quando eu penso que tudo mudou, vem o espinho na minha carne. Porque não é possível, gente. Uma pessoa normal não fala aqui no meio desse microfone. Pessoa normal fala aí? Faz, Cristina. Ah, então tá bom, obrigado. É por isso que eu gosto de pregar aqui, gente. Todo mundo me ama. Fala, Filipenses 4,19. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem... Perdão, gente. Fica nesse, que eu li o anterior. Fica nesse que eu falei. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo o quê? As riquezas na glória em Cristo Jesus. Esse texto que você está lendo, ele é um dos textos que eu e você precisamos guardar no nosso coração e crer nele. Quando você estiver diante de uma situação, uma crise financeira, quando as portas estiverem fechadas, porque às vezes parece que elas estão fechadas, quando isso acontecer, você vai precisar lembrar desse versículo pelo menos. E você vai dizer e confessar, abrir a tua boca e falar: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. É assim que você combate a crise, confessando a palavra. Não é que você tem o valor, não é que você já viu como vai acontecer, não é que você viu, já vislumbrou, teve uma visão de como Deus vai fazer, você nem sabe, mas você sabe que Ele faz, que Ele prometeu e que Ele vai fazer. Se você é fiel a Deus, agora tem um lance, isso aqui, tá? Vamos pregar com responsabilidade. Tudo isso aqui está atrelado à fidelidade. Isso que eu estou falando é para quem é fiel, irmão. Para quem cumpre as leis, porque se você é fiel, você pode abrir a tua boca e no mundo espiritual reivindicar. De quem? Não é de Deus, é do diabo. E dizer: Satanás, tira as tuas mãos sujas das minhas finanças, porque eu sou fiel a Deus e você não tem autoridade sobre elas. Eu não te sirvo, eu não sirvo dinheiro, o meu dinheiro é do Senhor, então larga. Sabe por quê, irmãos? Quando o dinheiro é de Deus, você pode orar e Deus age, mas quando o dinheiro é seu, não adianta orar não, sabe por quê? Porque quando o dinheiro é seu e você serve a mamão, você não tem autoridade sobre o dinheiro. Mas quando você consagra a Deus, entende que tudo é dele, aí você tem autoridade. Porque espiritualmente, irmão, tem retenção, tá? Você acha que não tem o diabo trabalhando para tentar impedir que um negócio, por exemplo, seu seja fechado? Não acha? Eu já vivi isso várias vezes na minha profissão. De ter coisas para acontecer e não acontece, você vê claramente que aquilo é um impedimento espiritual. Para que fique travado. E aí você vai lá, ora, você vai lá, coloca diante de Deus, você repreende, o que acontece? Na mesma semana o milagre acontece. Então, eu falei que o sistema financeiro, né, dessa lei espiritual, ela é altamente organizada, e eu acabei de ler para você, de que Deus garante o suprimento. Salmos 54:4, abre aí. É bom que você marque cada versículo desse, dá para você... E puxa uma seta e fala assim: prosperidade.
Porque toda vez que você quiser ler sobre isso, você já vai direto desses versículos aí. Diz lá, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E aí, a gente vai colocar tudo que envolve a nossa vida, inclusive a questão financeira. O sistema do mundo, ele é baseado no raciocínio lógico e natural. O slogan do mundo é, eu vejo para crer. Se eu vir, eu creio. Se eu não vir, eu não creio. O sistema e o reino de Deus não é assim. Eu creio e depois eu vejo. Primeiro eu creio, depois eu vejo isso concretizar na minha vida. No reino de Deus, tudo é baseado na crença na palavra. A nossa natureza carnal, ela rejeita esse tipo de pensamento, porque não é lógico, realmente não é. Agora, entendam uma coisa, não limite a abundância de Deus somente ao que você vê, ou somente ao que você compreende com a sua mente carnal. Eu recebi um testemunho de uma irmã, aqui na igreja, ela está até aqui, a Beth. Cadê a Beth? A Beth está... Ali, a Beth ali. Foi da Beth mesmo, se eu não me engano. A Beth me deu um testemunho nessa área financeira sobre uma questão que aconteceu com ela que não tinha, ela nem imaginava, não tinha nem porta para aquilo imaginar. Ela nem achava que havia a possibilidade. Ela falou, pastor, sou funcionária pública há tanto tempo, e o funcionário público tem os valores já lá determinados para receber no mês, as férias, né, o 13º, o salário normal, enfim, não tem muito o que você... E ela falou que simplesmente apareceu, se eu não estou enganado, vou dizer que é um abono, tá? Vou dizer que é alguma coisa atrasada, alguma coisa desse tipo. É isso, Beth? Foi, não foi? Simplesmente do nada. E o interessante é que isso estava atrelado a uma campanha que a gente está fazendo aqui na igreja. E ela falou comigo, pastor, eu fiz pela fé, eu queria obedecer o que Deus está falando comigo. E ela falou que, mesmo sem ter nenhuma possibilidade de nada, ela simplesmente, naquela semana que ela decidiu fazer lá o voto com Deus, dela com Deus, ela recebeu um valor, né, não vou dizer para tu não ficar pedindo dinheiro emprestado para ela, mas ela recebeu um valor que não deveria receber, que foi totalmente sem nenhum tipo de explicação. E eu estava falando para ela, a explicação, que sabe qual é a explicação? A explicação que o nosso Deus é o dono do ouro, da prata, Ele move céus e move terra para abençoar. Eu creio muito que lá no Degás, onde eu sempre trabalhei, né, sou funcionário público também do Degás, eu e o Cláudio estamos aqui, eu tenho certeza que o Degás só melhorou por causa de mim. E depois mais ainda porque o Cláudio entrou, ele deu uma reforçada. Mas não tinha nada lá. Quando eu entrei lá, não tinha nada. Plano de casa, salário, não tinha nada. Não tinha nada. Hoje tem plano de cargo, salário, hoje tem, né, alguns benefícios que acontecem lá, e agora vai ter uma mudança ainda melhor, né, Cláudio? Está orando, Cláudio? Que a gente vai mudar como que é? Vai virar superior, né? O nosso cargo, orar só para assinar. Eu vou lá conversar com o governador. Eu tenho que ir lá conversar com ele. É só assinar, aí o nosso cargo muda para superior, e quando o cargo muda para superior, o que acontece? Salário? Eu falava para os amigos lá, falava para vocês agradeçam a Deus que eu estou aqui, tá? Agradeçam a Deus. Por quê? A mesma coisa aconteceu também na defensoria. Aconteceu também um milagre lá, eu agradeço a Deus porque a Amanda está lá. Vou nem te falar. O nosso Deus é quem sustenta a nossa vida, irmão. Não limite a abundância de Deus. Fala, mas como é que vai ser? Olha só, como vai ser, você não tem que saber como vai ser, porque é Deus que sabe fazer milagre. A gente só tem que crer. O que eu tenho que fazer? Ser fiel, generoso e abundante. Pronto. E o resto? Cara, deixa que Deus faz. E aí eu sempre leio Efésios 1:3, que vai falar que bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Já nos abençoou
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Já está tudo liberado no mundo espiritual para você, na área financeira, irmão, está tudo liberado, tudo liberado. O que você precisa é, pela fé, chamar a existência isso. Como? Crendo, obedecendo e sendo fiel. Ah, pastor, mas se eu der meu dízimo, eu não como. Ou você vai crer, irmão, ou você nunca vai ver a glória de Deus. Ou essa semana recebi o testemunho de outra irmã dessa igreja. Falou, pastor, eu estava há muito tempo, e aí eu negociando minha generosidade, meu dízimo, aquilo me incomodando, e eu me posicionei espiritualmente. Ela falou, me posicionei espiritualmente. E eu falei, o que vier na minha mão, eu vou dar a primícia para Deus, como diz a palavra de Deus. Ela falou, pastor, não foi troca, não é troca, é porque eu queria obedecer a Deus. E não é uma questão de troca, é questão de obediência. E ela falou, pastor, eu obedeci a Deus. Vinha R$100, eu falei, eu dava 10. E 150, eu dava aqui. Eu não queria saber o que vinha, eu estava fazendo. Pastor, eu só estou... E ela mandou para mim um áudio, chorando, mas chorando, ela falou, pastor, esse meu choro é de alegria. É só de alegria, sabe por quê? Porque Deus fez algo na minha vida que eu não sei explicar. Eu simplesmente estou empregada, bem empregada. Hoje é o meu primeiro salário. Eu aluguei eu vivo sozinho, eu aluguei uma casa, Deus, estou completamente suprida, pago todas as minhas contas, não me falta mais nada. E ela falou, nunca mais vou negociar minha fidelidade. Porque lá em Malaquias está escrito, Deus fala, prove-me nisso, me provem, façam prova de mim. Que se vocês forem fiéis, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênção sem medida, me prova. Começa a ser fiel, começa a sua fidelidade, pode me provar, e você vai ver se não vai ter uma janela aberta sobre a sua vida. Irmãos, como é bom ter uma janela aberta sobre a tua vida. Você ter Deus sempre derramando sobre a sua vida abundantemente. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que o dia que Ele te pedir, você entrega. Eu já andei percebendo, olhando isso, vendo pela Bíblia, irmãos, pessoas, filhos de Deus que têm abundância, Deus abençoa poderosamente na área financeira. Quando Deus pede, eles não têm medo de entregar. Não importa o valor que Deus pede. Não importa quanto Deus pede. Se Deus pedir, Ele entrega. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele entrega e Deus, se tiver que botar no lugar, Deus vai providenciar um caminho e Ele bota no lugar. Amém? Bom, primeira lei, eu vou falar algumas leis aqui. Primeira lei que você precisa entender, espiritual, nessa área financeira, é seja fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Pega essa palavra, irmão, como algo de Deus para a sua vida. Hoje, o diabo ele é esperto, né? Ele sabe a Bíblia, ele sabe como atrapalhar a mente na nossa mente, ele sabe como induzir, né? Como ele induziu Eva, ele falou, não foi... O que Deus falou, Eva? Sobre... não, Deus falou para a gente não comer dessa árvore aqui. Mas aí ele falou, mas será que foi assim mesmo? E como que o Satanás... Ele age, inclusive nessa área financeira, lançando dúvida, será mesmo que é assim? Será que o pastor não está pedindo isso daí o dinheiro para ele? Será que isso daí não é para sustentar o luxo do pastor? Que o diabo é agressivo mesmo, ele vai mesmo, ele fala assim, é mesmo. Eu já falei aqui, aí você olha para onde o pastor mora, olha para o carro do pastor, olha para tudo e fala, pode ser, hein? Até que tem uma lógica. Até que não está de todo errado o diabo, não. Aí tu abraça esse pensamento, né? Fala, é mesmo. Não, para o pastor trocar de carro nas minhas custas. Tu não falou, mas tu já pensou. Tu não disse, mas lá dentro, será? Mesmo que fosse. Tu fica tranquilo que não é não, tá? Mas mesmo que fosse,
Você não poderia negociar o teu dízimo e a tua oferta. Sabe por quê? Porque esse pastor, se fosse eu no caso, que graças a Deus não é que Deus me sustente dessa forma, eu teria que prestar contas a Deus. Sabe por quê, irmão? De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele ceifará. Já falei que não é meu caso, não vou repetir não, você já sabe, né? Você já sabe toda a história. Que eu trabalho, minha esposa trabalha. Bom, você já sabe. E eu, não, deixa eu falar outra coisa, eu gosto de repetir isso que eu gosto de falar. Você já me viu já viajando pra caramba, irmão? Quem já? Já? Você viu lá no Instagram, não vê? Então, deixa eu falar para você, eu tenho orgulho de falar isso. Eu já viajei, sei lá, sei quantas vezes, desde que eu sou pastor. Sabe quando eu peguei 1 centavo dessa igreja para viajar? 1 centavo dessa igreja para eu viajar? Sabe quando? Nunca. Nunca. Peguei 1 centavo das finanças da igreja para eu viajar. Eu viajo com o dinheiro que Deus abençoa, que é do meu trabalho. E graças a Deus, Deus tem me abençoado e vai me abençoar ainda muito mais. Eu creio nisso. Vou te falar outra coisa. Eu boto mais aqui do que eu pego. Só para tu saber também. Falei com a igreja semana passada, que quando essa igreja fica no vermelho, sabe quem é que cobre o vermelho dessa igreja? Quem é? Sou eu. Ah, mudou, né? Agora mudou. Tu viu, agora creu, né? Não era para tu ver. Sabe por que eu estou falando isso e é bom falar? Porque tem gente nova e às vezes as pessoas elas olham por uma coisa, acham que é uma coisa, mas não é uma coisa, não, é outra. Todo mundo olhando para mim, eu acho que você tem culpa no cartório. Bom, voltando. Fechei as aspas, esclareci, pronto, prometo que só daqui a uns 6 meses eu falo isso de novo. É só para ir lembrando, que vai chegando gente nova na igreja. Seja fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 9, a partir do 6. Diz assim, e digo isso é apóstolo Paulo falando já no Novo Testamento, igreja estabelecida. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Ele vai dizer de contribuição na igreja, ele fala, cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, aquilo que você, né, você fala assim, poxa, eu vou contribuir com tanto. Aquilo vem no teu coração. E aí você contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. A gente pode acrescentar, Deus ama quem dá com entendimento. Porque você se alegra por causa do entendimento de quando você está fazendo isso. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo, olha aqui a prosperidade, ele fala que você vai ter sempre tudo em ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Cara, você está lendo isso aqui que eu estou lendo? Sabe o que Deus está falando? Que Ele vai o quê? Multiplicar a tua sementeira. Quanto mais abundante eu sou, mais o Senhor, Ele multiplica. Para que em tudo, e aí eu vou falar, está escrito na Bíblia, para que tudo o quê? Para que em tudo o quê? Enriqueçais. Para toda a beneficência, ou seja, você enriquece com o propósito de quê? De beneficiar outros e o reino. A qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças
que se dão a Deus. Irmão, creia nessa palavra, coloque em prática e persevere. É uma questão de você olhar, quem quer uma mudança na vida financeira? Você é filho de Deus e fala, cara, eu quero uma mudança na vida financeira. Eu estou contente com o que eu tenho, mas eu quero mais. Quem? Eu também. Eu estou contente com o que eu tenho, mas eu já falei com Deus, eu quero mais. Você está comigo nessa? Eu quero mais, para poder abençoar mais, para poder fazer mais. Eu oro a Deus, eu falo, Senhor, aumenta a renda dessa igreja. Por quê? Porque aumentando a renda dessa igreja, nós vamos poder fazer mais coisas. Nós vamos poder agir mais, porque até para crescer, abençoar outras pessoas, nós precisamos de quê? De dinheiro, cara, não consegue. Você não consegue fazer nada se você não tem recurso. E o meu pedido, a minha oração é, Senhor, abençoa ainda mais essa igreja, que essa igreja prospere. E se essa igreja prospera, quer dizer que você prosperou, irmão, porque essa igreja é sustentada pelos dízimos e ofertas. Então, se você e eu prosperamos, a igreja o quê? Ela também prospera. Então, pegou isso, fidelidade no dízimo e abundância e generosidade na oferta, irmãos, o que você vai precisar fazer ouvindo essa palavra? Sair daqui e colocar isso em prática. Você vai ter que começar a mudar a forma como você está lidando com isso. Você vai ter que começar a ver. Você tem negociado o seu dízimo? Não negocie. O que é dízimo? É primícia. Você recebeu lá o que você vai separar e você fala, cara, isso aqui é do Senhor, não negocie. E você não negocie. E você para. Quando o teu mês separa e fala assim, cara, quanto esse mês eu vou abençoar a casa de Deus? Quanto eu vou investir no reino de Deus? Você vai ver. Aí você para, você pensa, e aí você, quando vem à casa de Deus, você não está nesse momento aqui aleatório. Né? Daqui a pouco a gente vai participar da oferta. Cara, você já pensou na sua oferta? Você já preparou? Você já pensou aquilo que você vai entregar dentro dessa relação? Porque isso tem que estar dentro da sua organização financeira. Você fala, não, já sei. Aí quando você vem com alegria, você vem com consciência do que você está fazendo. Foi o meu melhor desse mês que eu estou entregando a Deus, é o meu melhor. E você vem conscientemente, você oferta a Deus, conscientemente. Entendendo o que você está fazendo. Entende? 2, eu falei dízimo e oferta, mas eu não vou aprofundar em cada tema, senão eu não consigo falar todas, tá? 2, entenda que tudo que você tem é de Deus e que você é só o administrador. Tá? Tem sabedoria, inteligência, põe a mão no negócio dá certo, você sabe fazer o negócio que você faz, você passou no concurso, você vive bem, entenda uma coisa, Deus foi quem te deu, é dele. Quando você tem uma consciência de que tudo que você tem é dele, você trata isso com respeito. Você não faz de qualquer forma. Quando você está exercendo mordomia, quando você está gerenciando algo que não é seu, você não faz o que você quer, você faz o que o dono quer. 1 Crônicas 29, 12, diz assim, riquezas e honras vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem dele. Romanos 12, 6 diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, profetize, de acordo com a sua fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Ou seja, até a contribuição também que Deus nos dá é um dom dele. Lucas 12, 42, diz assim, Jesus falou, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará aos seus servos para lhes dar o sustento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Ou seja, o que você tem é de Deus e o que você está fazendo com o seu dinheiro é mordomia. Né? Eu depois vou só
pegar esse versículo que fala que Deus dá semente e pão para comer. A Bíblia fala que Deus dá semente e dá pão. Eu já falei isso aqui. O pão, irmãos, entenda bem, o pão que Deus te dá, Ele não te pede para que você entregue o pão. Porque o pão é para o teu sustento. Deus não vai te pedir o teu pão. Pode até ser que Ele faça isso de forma destacada com uma pessoa individualmente, dentro de um contexto dela com Deus, né? De Deus, ela com Deus falar assim, não, eu vou fazer isso. Eu já vi a Amanda quando passou no concurso, eu lembro que ela falou, quando eu passar nesse concurso, meu primeiro salário é do Senhor. Deus não, mas não é pão, mas Deus não pede pão. Mas o que ela fez? Ela fez algo que? Pessoal. Ela com Deus. Então, ela deu o quê? Todo o pão. Ela deu pão, deu semente, deu tudo. Mas ela teve algo motivado por Deus para fazer isso. Mas não é essa a regra. Eu quero só fazer a diferença, porque uma vez aconteceu isso aqui, eu já contei aqui na igreja, né, uma campanha, um irmão veio aqui e falou assim, acho que estava comprando um imóvel aqui, foi alguma campanha que a gente fez aqui, um irmão veio aqui com a chave do carro na frente e falou assim, pastor, eu vou entregar a chave do meu carro, aqui, está aqui, meu carro é do Senhor. Mas Deus me deu um discernimento na hora. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, deixa eu fazer uma pergunta, esse carro que você está dando é o carro que você trabalha? Mas Deus, eu falei, não. O senhor vai voltar com esse carro, porque Deus não pede o teu pão. Deus vai abençoar o teu trabalho, e do teu trabalho, aí você vai dar uma oferta generosa que você quiser. Então, irmão, volta com a chave do teu carro. Deus não pede pão. Mas Ele fala que dá pão e dá o quê? Semente. Agora, preste atenção nisso. A semente, irmão, não coma. Semente é para plantar. Tem muito crente comendo a semente. E é por isso que não prospera de acordo com as leis espirituais. Pastor, o que é a semente? A semente é aquilo que dá uma sobejada na sua vida. Você fechou tudo, Deus está te abençoando, Deus está fazendo você prosperar, está tudo certo, você fechou o mês, caramba, ficou R$500 na tua conta. Positivo. O que é isso? É semente. Quer dizer que você vai dar toda a sua semente? Pode ser que não. Mas, irmãos, alguma coisa ali você tem que botar na terra para semear. Ou tu vai semear na vida de alguém, ou você vai falar, ter uma raiva santa, falou, pastor, vou comprar um blindex do banheiro, vou dar uma porta. Alguma coisa você vai fazer. Aquilo é semente. Semente é para semear, pão é para comer. Conseguiu entender a diferença? Isso te ajudou, irmão, de alguma forma? Te esclareceu? Porque às vezes você não sabe o que você faz. Mas será que é semente, que não é semente? Entendeu? Mas depois que você começa, isso é prática, tá, irmão? Isso não é assim, não. Isso é prática. Porque na hora de você ser generoso, a carne não quer dar, não. Ai, poxa, que isso? Pô, com esses trezentão aqui, tá maluco, pô? Eu já fazia isso, aquilo. Não, pô, a carne faz o quê? Não, pô, e não entrega, não. Deixa que o outro irmão já deu oferta. Ah, ainda bem que o pastor já comprou. Eu ia levantar minha mão, já comprou. A glória do Senhor, tu sabes que eu queria dar. Mas aí eu não tenho mais oportunidade, que todo mundo já deu, né? Aí tu fica aliviado comprando sua consciência. Eu não prego muito pedindo para o irmão falar para o outro, não. Já sabe, tu percebe que eu não peço para falar? Percebe? Mas hoje eu vou falar para falar. Fala para o teu irmão assim, não come semente, não. Só de girassol, pode. De girassol faz bem, de abóbora também, tá bom. Mas essa semente espiritual não come, não. Amém, gente? Terceiro ponto. Não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Terceira lei. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro,
aí vai estar o seu coração. E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e na minha tradução é mamon, em outras é riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas, e ao dinheiro. O dinheiro tem o poder de dominar sobre os homens como um Deus. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Por quê? Por causa de dinheiro. Nada têm porque vocês não pedem. Pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Querem prosperar para si. Gente infiel, ele fala. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Entenda, não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Irmãos, quando o dinheiro é o meu Deus, ou quando qualquer outra coisa é o meu Deus e assume o lugar de Jesus, quando a minha vida gira em torno a satisfazer a vontade desse Deus. Então, se a sua vida gira em torno do reino de Deus, você está sempre preocupado com o reino e com as coisas espirituais. Se Deus é o teu Deus, não de boca, mas de coração e de vida, tudo que envolve o reino de Deus te preocupa. Tudo que envolve servir a Deus, trabalhar, que se envolve a ser fiel, se manter fiel, viver em santidade, a ter uma vida digna, a não guardar mágoa de ninguém, a viver uma vida dentro dos parâmetros da palavra de Deus, viver uma vida piedosa ao Senhor, viver uma vida abençoando outras pessoas, sendo gentil. Quando você tem o reino de Deus e Jesus como primeiro lugar na sua vida, toda a sua vida gravita em torno do reino, e todo o resto você vai tentando acoplar. E aí você seleciona, esse trabalho aqui vai me afastar de Deus? Não, eu não quero. Esse trabalho aqui vai roubar meu tempo com Deus? Vai, então eu não fico. Porque você crê que Ele vai te dar algo melhor e que não vai roubar o teu tempo, porque se você quer um trabalho para servir a Deus, peça que Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque eu pedi, Ele me deu. Sempre trabalhei, trabalho até hoje, nunca atrapalhou minha vida com o reino de Deus. O reino de Deus sempre esteve e está em primeiro lugar. E eu vou tentando encaixar. Só que, irmãos, eu não faço força. Deus abre a janela dos céus. Eu não faço força. Deus me abençoe. Irmão, eu trabalho. Mas, irmãos, eu não fico a minha vida, a minha energia toda para eu ganhar dinheiro. Ah, vou ganhar dinheiro. Não, o dinheiro vem. Deus me dá. Eu trabalho e quando eu menos espero, meu telefone toca. E aí tem uma coisa boa acontecendo. Inclusive está precisando tocar. Essa semana eu estou declarando sobre a minha vida. Não é sobre a sua não. Quer sobre a sua também? Quer também? Sobre a minha e a sua. Amém. Sou pastor, tem que declarar sobre a vida da igreja também. Que algo vai acontecer essa semana. Eu quero dar testemunho em nome de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo bom vai acontecer. Eu estou com uma raiva santa, irmão, que eu estou pedindo a Deus, que a Deus me abençoar de um jeito, eu vou pegar com raiva. Se você não quiser ofertar, está tudo certo. Eu vou fazer, quando eu tiver que acabar essa reforma, se eu tiver, eu vou fazer sozinho. Eu vou dar de oferta nesse negócio, só de raiva. Se tu quiser ser abençoado, tu vem dar oferta comigo. Quer ser abençoado? Então tu vem comigo. Se não quiser também, não tem problema não. Mas eu estou, Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus um milagre, eu estou pedindo. Quando esse milagre acontecer, tu vai ver. Que o negócio vai estar pronto, eu não vou nem pedir oferta. Pastor, não pediu oferta. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pegou aí ou não pegou, irmão? O que eu falei então para você? Não deixe o dinheiro ser um Deus na sua vida. Ah, não está mais na igreja por quê? Não, estou trabalhando, fazendo serão, virando, desvirando, virando para trás, para trás, para trás, para trás. 2 meses sem vir à igreja, só trabalhando. Ué? Não, irmão, tem que trabalhar? Tem, mas calma aí.
Calma. Não acumula tesouro na terra, não. Você não crê, irmãos, Deus, ele te dá inteligência até para tu ganhar dinheiro. Tu trabalha menos e ganha mais. Quando você é inteligente, tu trabalha menos e ganha mais. Porque ele te dá inteligência para você gerir os teus negócios ao ponto de que ele não rouba o teu tempo. E aí você consegue gerir isso. Agora, irmão, tem que acreditar, tem que crer, tem que colocar em prática, tem que treinar esse negócio. Pegou? Amém? 4. Entenda que a avareza é idolatria. Amém? Quem é avarento diz amém? Avarento diz amém? Por isso que eu falo, essa igreja aqui é a melhor. Porque todo mundo presta atenção na pregação mesmo, não tem ninguém dormindo. Só uns de vez em quando aí. De vez em quando eu pego uns dormindo, mas me dá pena. Dá pena. Às vezes eu quero fazer um negócio só com o cara que com quem está dormindo, mas às vezes eu fico pensando, e fala assim, ó, para a pessoa acordar. A pessoa, glória, fui arrebatado? Não, acorda. Mas eu não faço. Inclusive tinha um dormindo agora, tá? Acordou. Sempre tive vontade de fazer isso. Entenda que a avareza é idolatria. Colossenses 3,5. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. A avareza é idolatria. O que é ser uma pessoa avarenta? Quem sabe? Ó a mão. Tá tchau assim, ó. O avarento não consegue liberar valores. O filho já remendou a mochila 5 vezes. Pai, não, dá jeito, leva na dona, na costureira lá, ela é boa. Não, tem costureira melhor, já está com 5 remendos. Leva na Tidinha dá jeito. A Tidinha gosta, né? Porque já vai na sexta, para ela tá bom. Mas para o filho, mas o carro dele, tá bonitão, frisão, sempre limpinho, a roda antigamente, na época do Carlinho, era na roda de magnésia. Tinha ou não tinha roda de magnésia? Rebaixado, rodinha de magnésia. Agora liga leve, né? Agora nem tem mais isso, porque todos os carros de fábrica já vêm praticamente todos com roda de liga leve. Antigamente tinha que botar a roda, né? Não era? O cara comprava um carro, mas a roda, para ficar bonito, tinha que comprar. Hoje não, já vem de fábrica com roda bonita. O carro dele a roupa dele, o sapato, para ele, irmão, pode tudo, ou para ela também. Pai, me dá uma merenda, olha, vou te dar 10, vou te dar 5, você usa 3, me dá o troco, eu quero 3 comigo de volta. Caramba! Avarento. O avarento tem, mas não entrega. Essa é a questão. O avarento, ele tem, mas ele não entrega. O avarento, ele é ganancioso. Irmãos, vou te falar, o remédio para a ganância é generosidade, é o remédio espiritual. Então, se você tem um pingo de avareza dentro do teu coração, e você consegue se identificar com isso, que não é difícil. Porque a avareza, irmãos, todos nós temos dentro de nós esse vírus. Agora, você vai deixar ele se manifestar, crescer, te dominar, ou você vai cortar isso hoje, em nome de Jesus, e falar, não, o Senhor tem me dado, o Senhor é quem me supre, e a partir de hoje eu vou começar a crer. A Bíblia fala de avareza, a Bíblia é tão fantástica que ela fala que nós não podemos reter mais do que é o quê? Necessário, devido. A Bíblia diz isso. Não retenha financeiramente mais do que é
devido. E esses princípios eu não estou inventando. Eu não estou criando um método aqui para te ensinar, não. Eu estou falando o que está na palavra. Se você é filho de Deus, você crê que Deus salva? Que Deus cura? Então você tem que crer que Ele é o teu Deus na vida financeira. E que se você for fiel e fizer isso, Ele vai te suprir, tem que crer. Bom, 5. Outro princípio, quando Deus te pedir, é entregue. Como que você sabe que Deus te pediu? Quando lá no seu coração você fala assim, pô, acho que eu estou com vontade de fazer isso para fulano. Fiquei sabendo da necessidade do meu irmão, do fulano, cara, e os meninos lá, filhos dele, não conseguiu comprar os 2 livros lá, ouvi a conversa, e vi que ele não estava conseguindo comprar o remédio, sei lá. Aí vai lá no teu coração e fala assim, eu vou comprar esse remédio para essa pessoa. Cara, vou comprar esse remédio. Quando isso surge no seu coração, é Deus ou é o diabo? Hã? É Deus. Entenda, o diabo nunca vai inspirar você a dar qualquer coisa a quem quer que seja. Se isso vem no teu coração, tu já tem que entender, caramba, Deus falando comigo. É Deus. Deus falou para eu comprar o remédio dela, não hesite. Vai lá e compre. E fala, ó, Deus falou comigo para te entregar esse remédio aqui. É quando você está na igreja, aqui, você fala assim, cara, você fala assim, pô, vou dar uma oferta tal. Aquilo vem no teu coração, o que é? É Deus. Aí o que você tem que fazer? Se Deus te pedir, entrega. Não duvide, não hesite e saiba, Ele vai suprir. Então eu estou dando alguns princípios aqui, que se você começar a colocar em prática, não é, irmãos, tem que começar, tem que fazer, a nossa carne não está treinada a dar, entregar nada. A ser generoso, a manter perseverança, porque você olha para a sua situação financeira e você fala, cara, mas eu vou ficar com menos. Essa lógica é a lógica do mundo humana. Eu estou apresentando e falando para você a lógica do reino. A lógica do reino é dar para ter. Ou você crê nisso, ou você vai ficar na sua vida financeira, passa ano, entra ano, cara, você está a mesma coisa, não muda nada. Quando Deus pedir, entregue. Mateus 19:16. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse, bom mestre, que eu farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e me segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos, em verdade eu digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o dinheiro é um Deus. As pessoas têm, quem tem muito dinheiro, tem a segurança no dinheiro. Por isso que Jesus fala a dificuldade de conseguir botar a esperança em Cristo. Por quê? Irmãos, quem tem muito dinheiro supre, entre aspas, muitas coisas, grandes coisas. Uma pessoa tem muito dinheiro, ela, tudo entre aspas, tá? Ela não precisa de ninguém. A pessoa tem muito dinheiro, não precisa nem dos filhos. Porque tem dinheiro para pagar a enfermeira, a cuidadora, se der algum problema, plano de saúde, paga um bom plano de saúde, mora bem, vive bem, tem empregado para fazer a comida, para lavar a roupa, tem enfermeira para ajudar no banho, tem tudo. Tudo. Não precisa de nada. E aí Jesus fala, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele precisa entender uma coisa, você pode ter tudo, mas esse tesouro que você acumulou só vai servir para essa terra. E outra coisa, nem tanto, porque quando tu morrer, tudo que você construiu, com tanto esforço, tu nem gastou, o teu herdeiro vai gastar, que é uma beleza. Eu conheço um homem português milionário. Só de aluguel mensal, ele recebe pelo menos 600 mil só de aluguel das propriedades que ele tem, tanto no Brasil quanto em Portugal. Mais de 600 mil por mês. Por mês.
Pensa você com 600 mil, não é o ano não, irmão, é o mês. Tu ia ficar besta, né? Bom, ele tem um restaurante no centro, agora está bem doente, já nem mais tinha um restaurante no centro do Rio, morava no aterro do Flamengo, no Flamengo, comprou um táxi, ele. Para quê? Para quando ir para o trabalho, ir de táxi, para o cara pagar a ida dele. Qual é o prazer dele? Todo dia, abrir o banco e ver os milhões que ele tem na conta. Meu Deus. Eu vou nem falar mais nada, que vai ficar até assim, meu Deus, não é possível. Nunca viajou, não vai para lugar nenhum, está todo dia no trabalho, não faz mais nada da vida. Está quase morrendo. Quem que vai gastar o dinheiro dele? É uma pena que eu não sou herdeiro dele. Quê? Ele nem filho tem. Agora que eu lembrei. Não tem filhos. Mas tem filhos, porque é outra história. Eu sei porque a esposa que me procurou como advogado na época, problema, eu já estou vendo o problema do inventário lá na frente. Bom, pano para manga. O que eu estou querendo dizer? O dinheiro é um Deus. Como que esse homem precisa entrar no reino dos céus, mas olha que dificuldade para ele entregar a vida a Jesus. Outro ponto da lei. Coloque essa palavra que você está ouvindo em prática. Comece a ser generoso. Não negocie o seu dízimo. Comece o processo de generosidade, porque tudo que você começa a fazer todos os dias vira hábito. Tanto o hábito pode ser ruim como bom. Você pode ter um hábito ruim de ser uma pessoa avarenta, isso é hábito. Cria o hábito de ser uma pessoa generosa em pequenas atitudes. Seja generoso no trânsito, seja generoso em casa, pegue água para o seu filho, para a sua esposa, faça um bolo, coloque a comida no prato. Vem do trabalho, traz alguma coisa para alguém. Faz um bolo, oferece para alguém. Seja um ofertante, seja generoso. Contribua com alguém. Abençoe A, B, C. Parou o posto, eu sempre falo isso, parou para abastecer, o cara limpou, botou água, limpou seu vidro lá. Dá pelo menos ali R$5, R$10, dá algo para ele. Dá para o entregador do iFood. Aqui, sempre que eu peço o iFood aqui, geralmente domingo eu almoço aqui, e aí o cara do iFood vem e tal, aí eu vou, às vezes dou 20, 10 ali, 15 para o cara fala, que é isso? Um dia um cara falou aqui para mim, eu nunca recebi uma gorjeta aqui. Eu falei, como pode você? Nós temos 400 irmãos aqui, rapaz, em Éden. Alguém já recebeu o iFood em casa? Deixa eu ver, levanta a mão. Levanta a mão. Não pode. Se tu bater na casa de alguém da Nova Vida, tu vai receber gorjeta, rapaz. Você está doido? Nós somos generosos. Amém? Abençoa. Outro dia, eu lá em casa, era o último, eu cheguei do culto à noite, último pedido, quase que o restaurante fechando, eu pedi uma pizza lá, acho que foi uma pizza. Aí o entregador veio, mó chuva, cara, pensa numa chuva torrencial. Aí já era 10h30, quase 11 horas da noite, o cara veio de bicicleta, mano. Cara, eu olhei para aquele cara, eu falei, não é possível, cara, esse cara é trabalhador demais. Aí ele falou, irmão, dá teu pix aí, vai levar 50. Ele, o quê? Não, vai levar 50, não é possível, tu é Aí ele saiu gritando na rua, glória a Deus!
nós temos que ser agentes da generosidade do reino no mundo. A Bíblia diz, no Atos dos Apóstolos, que a igreja tinha simpatia do povo. Sabe por quê? Ou não sabem? Já leram? Por que tinha simpatia do povo? Quem já leu isso lá? Porque eles doavam tudo que tinham um para os outros, e entre eles ninguém passava necessidade. Sabe o que dava simpatia e impactava o mundo? Generosidade. Ninguém, irmão, ninguém é generoso. Por que você está nessa terra? Por que você está na igreja? Está aqui 10 anos, 5 anos, sei quantos anos está na igreja, e tu não faz nenhuma diferença com generosidade em lugar nenhum? Para que está servindo a Deus, cara? Se onde tu vai é avarento igual aos outros, é mendigo, desculpa, mão de vaca. Falei até besteira. Desculpa. Fala com o irmão, vamos jantar. Aí vai dividir a conta. Meu Deus! Eu pedi um cabelo de vaca, pedi meio porção, o meu deu 67,40, aguenta 42 centavos aí? Não, porque você comeu, eu vim para cá pedir só uma água. Tu tá pegando pastel, batata. Eu comi em casa, para poder economizar. Aí vem a conta. Não, eu vou pagar só minha água. Bicho, eu bebi água. Não, tá certo, realmente. Tá certo, aí é justo. Só esse exemplo foi ruim, porque só água realmente é justa, né? Só beber água é justo, né? Mas eu estou falando de pequenas diferenças de conta. Eu fui almoçar essa semana com o aniversário do meu cunhado, aí chegou a conta, aí ele falou, pelo amor, calma, dá licença. Divide isso aí no meio logo, cara. Não é porque, meu irmão, eu falo, a pessoa era pobre, eu nem me lembro mais. Divide aí, se eu ficar com raiva, eu vou pagar essa conta toda logo. Generosidade. Irmãos, tem uma mentalidade de generosidade, mentalidade de próspero. Para de ter mentalidade de pobre. Tu não é pobre? Tem pobre aqui? Você é pobre? Se o teu Deus tem todas as coisas, Ele é o teu supridor, você é rico da graça de Deus, você é rico. Irmão, você tem uma mentalidade de prosperidade. Para de mentalidade de miséria. Não, vai faltar nada. Chegou na minha casa, eu boto tudo que tem, come, depois eu compro mais. Acabou para todo mundo. Irmão, gente, acabou, não tem mais nada, acabou, vamos lá comprar mais. Mas vamos comer até acabar. Tira o bacalhau, tira o filé mignon, pode tirar tudo. Aqui na minha casa tu vai comer bem. Quero nem saber. Tu vai querer lá em casa, né, comer bacalhau, né? Estou devendo ao Júlio um bacalhau, rapaz, nem fala. Caramba. Meu Deus, já até prescreveu. Ele não entrou com ação. Vou acabar, tá, gente? Coloque em prática. E o último. Dê ao Senhor algo que te custe. Samuel 24, 24. Mas ao rei respondeu a Araúna, Davi, não. Porque esse homem falou, rei, pegue tudo na minha propriedade para sacrificar ao Senhor. Pode pegar o que você quiser. E Davi responde a ele, não. Eu acho que e agora eu botei Samuel, que eu não sei se é primeiro ou segundo. É segundo Samuel. 24, 24. E aí Davi fala assim, não, eu faço questão de pagar o preço justo. Pois não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu não vou dar ao Senhor o que está me sobrando e que não me custou. Eu quero dar ao Senhor algo, né? Vou dar o exemplo lá, daquele que sobejou para você. Sobejou lá, vou dar exemplo, tá, irmão? É hipotético o meu exemplo, tá? Não se prenda ao valor. Você sobrou 500 lá, vou dar a mais aqui ao Senhor, 40. Te custou de 540? Nada.
Mas você vai sempre olhar na proporção que, cara, isso aqui me custa. Isso aqui é algo que eu poderia fazer algo para mim. Eu poderia usufruir isso para mim, mas eu vou dar ao Senhor. Davi poderia falar assim, eu poderia poupar, economizar esse valor da compra para poder oferecer o sacrifício, mas não, é para o Senhor, eu quero dar algo que me custa. Eu quero dizer o seguinte, Senhor, é importante, eu estou dando algo para você que me custa pela importância e pela deferência que eu tenho a Ti. Por isso eu faço assim. E aí você vai começar a entender o princípio da oferta, ele é assim. Esse é o princípio da oferta, que não tem um valor estipulado, é um valor do coração, é um valor que vai, se você tiver o princípio do que vai me custar algo, sim, mas não é custar o meu pão, entendeu? Não vai custar o meu pão, porque as pessoas também têm um entendimento errado disso. Eu vou pegar tudo e ficar sem nada em casa, não é isso, a gente está falando da semente, e eu vou dar algo expressivo ao meu Deus. É isso. E aí quando você faz isso com amor, e não é um sentimento de troca. Ah, não, o pastor falou agora, agora já sei, peguei o esquema. Eu vou dar mais para ganhar mais. Não é esse sentimento, não é o sentimento. É um sentimento de convencimento dessas leis espirituais. Fala, caramba, eu creio que Ele me supre, eu creio que Ele pode me dar ainda mais, aumentar minha sementeira, e por isso eu estou disposto a entregar como oferta, como adoração, como reconhecimento, e eu sei que até Ele voltar, nada vai faltar na tua casa, para os teus filhos, para a tua família, nada vai faltar. Coloca esses princípios, irmãos, coloca esses princípios em prática, né? Eu vou terminar aqui, e esse dia de hoje, falando sobre esse tema, está muito bom, eu estou falando sobre as leis espirituais, né? Isso, eu estou falando sobre as leis espirituais que governam, né, a nossa vida financeira, mas hoje à noite, cara, a Amanda vai continuar, e ela vai falar, eu até anotei aqui o que ela vai falar, olha, hoje à noite, cara, hoje você tem que vir, porque ela vai dar aqui alguns conceitos, segundo a palavra de Deus, muito importantes, porque tu tem que sair daqui, desse final de semana da igreja, voando para mudar, voando, colocando muitas coisas em práticas. E ela vai falar, o tema dela é as bases para o avanço e progresso na vida profissional e financeira. Se você quer avançar na sua vida profissional e na sua vida financeira, a Amanda vai estar pregando hoje sobre as bases para que isso aconteça de forma prática. Então, eu acho que você não pode perder essa noite. Eu acho que você pode trazer até alguém para poder ouvir essa palavra, né, que vai ser muito boa. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Já acabou? Né? Eu já vi, esse culto acaba às 11h30, tá, irmãos? Culto da manhã, só para você saber, são 11h18, nós vamos acabar às 11h30. Mas você que precisa de sabedoria na sua vida financeira, eu também preciso. Eu acho que não tem ninguém que não precisa aqui de sabedoria, né, para gerir. Todos nós precisamos. Mas você que precisa de sabedoria, você que precisa voltar à fidelidade do seu dízimo, irmão, isso é muito importante. Né? Nem sempre, eu acho que eu até falo pouco sobre esse assunto aqui na igreja. Eu falo muito pouco sobre isso. Deveria falar mais. Mas, irmãos, não negocie o seu dízimo. Ah, pastor, mas o que daqui para trás que eu estava fazendo, estava negociando, irmãos, esquece daqui para trás. Vai daqui para frente. Daqui para trás, vocês deixam, o que passou não importa, né? O que a gente faz que não é bom, que errou, que não foi bom, a gente abandona e não fica olhando para trás, a gente vai para frente, fazer daqui para frente o que é certo. Então, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Quando eu falo isso, eu não falo isso, irmão, por causa de mim,